lá. Agora a gente vai chamar a Ariadne Ribeiro, que é mestre e doutoranda de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp. Atualmente trabalha no Núcleo Transsexual da Unifesp e ela vai falar sobre acolhimento da população LGBT. Ari, por favor, e muito obrigada. E o que é mais importante, né? O currículo é ótimo, mas eu sou travesti. E eu acho que, assim, antes de começar, só queria, né, agradecer o espaço, agradecer a possibilidade de estar aqui trocando essas ideias com vocês. Dizer que é um espaço que dificilmente a gente ocupa, né? E não ocupa porque a sociedade realmente higieniza, né? Enquanto a gente é um corpo dissidente, é um corpo diferente, a gente não ocupa esses espaços porque a sociedade realmente exclui. Ela não permite, ela impossibilita. Chegar na universidade, para mim, foi bastante difícil, né? E como eu vou falar sobre acolhimento da população trans, principalmente, nos espaços e serviços públicos, principalmente nos serviços de assistência e saúde, eu quero falar um pouquinho de quem eu sou, né? A Ariadne, ela não é essa pessoa que nasceu de uma família superestruturada, que me deu todo o apoio e que me levou lá. O Antigos nem existia, né? Eu comecei a entender que eu era uma pessoa trans depois que o Conselho Federal de Medicina fez a primeira resolução. Então, eu fui objeto de pesquisa do Hospital das Clínicas, meu protocolo é o número 20, né? E eu fui uma das primeiras cirurgias que foi feita por esse protocolo. Mas é horrível, porque quando as pessoas me conhecem, eu falo assim, eu sou uma mulher trans, as pessoas perguntam, mas você é operada? Imagina só se você, homem e mulher cis, se eu fizer, né, essa pergunta, né? Ah, oi, prazer, tudo bem? Como é que é o seu nome? Seu nome é tal? Ah, o seu pau é grande ou é pequeno? É quase a mesma coisa. Você tem a vagina rosa? Tipo isso. Então, assim, são pequenas violências que vão afastando a gente dos espaços que a gente deveria ocupar. Outra coisa também é a questão da passabilidade. É muito importante que a gente não fique higienizando tanto as pessoas. Porque eu sou branquinha, olho azul, não sei o que lá, pareço mais saudável aos olhos da população higienista. Mas as mulheres trans negras, elas precisam ocupar o mesmo espaço que eu. Eu sou a única pessoa trans da psiquiatria da Unifesp. Também não tenho colegas negros na psiquiatria da Unifesp. E é importante dizer que esse espaço está sendo aberto hoje, mas ele precisa ser ocupado cada vez mais, né? E eu quero muito que esse acesso e esse acolhimento transforme a vida de outras pessoas, assim como o acesso e o acolhimento que eu recebi de algumas mãos amigas transformaram a minha vida. Eu venho de uma família pobre, né? Mas que também, em função de toda a discriminação e todo o preconceito e todas as questões sociais que permeavam a questão trans, fui expulsa de casa aos 13 anos de idade. As pessoas que me acolheram foram a empregada da minha mãe, e aí eu fui morar na favela do Heliópolis, e a minha avó. Então, assim, eu venho desse lugar. Depois de ter vivido diversas violências, eu fui usuária de crack, mas antes de ser usuária de crack, né, eu nunca tinha bebido na minha vida. Quando a minha avó faleceu com câncer, eu tomei um porre, e aí o meu primeiro porre, eu fui estreada com um estupro. E aí eu fui estuprada aos 18 anos de idade, no primeiro porre da minha vida, e peguei HIV. E vivo com HIV há 20 anos. E aí, essa história é o início de uma história que qualquer profissional de saúde diria assim, ah, não, mas tem um péssimo prognóstico. Sabe o que é prognóstico? É assim, o que você espera que essa pessoa dê de resultado, né? Então, é péssimo. E, de repente, eu dou a volta por cima e digo assim, era só alguém me acolher e entender que eu precisava de ajuda. Enfim, vamos passar?
Então, a sexualidade é um aspecto central do ser humano. Ao longo da vida, abrange sexo, identidade, papel de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade. Eu sou péssima em ficar sentada, eu sou hiperativa, e assim, eu estou sem Ritalina, então eu estou péssima, mas vamos lá. A sexualidade é vivida e expressada em pensamento, fantasia, desejo, crença, atitude, valor, comportamento, prática, papéis e relacionamentos. E, embora a sexualidade possa incluir todas as dimensões, nem sempre todas são experimentadas ou expressas. Isso por quê? Porque a gente vive numa sociedade que faz da sexualidade um grande tabu, o que não é legal. Porque todo mundo faz sexo, não é? Mas aí, algumas instituições religiosas determinaram que o sexo é uma propriedade delas. Elas precisam regular, né, a sociedade. Regular de forma a que essa sociedade permaneça dentro de um padrão. E aí, quando a gente foge ao padrão, a gente passa a ser, então, dissidente, excluído. Pode passar. Bom, um estado de bem-estar físico, emocional, mental, social em relação à sexualidade não é apenas a ausência de doença, disfunção ou enfermidade. A saúde sexual requer uma abordagem positiva e respeitosa à sexualidade e relações sexuais, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais agradáveis e seguras, livres de coerção, discriminação e violência. Para a saúde sexual ser alcançada e mantida, os direitos sexuais, incluindo os reprodutivos, de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e cumpridos. Pode passar. Pode passar, porque o Cássio já fez essa gentileza de nos passar todas as leis que a gente tem. Então, em relação ao nome social, em relação... Pode passar também. Agora, que é importante falar. Eu, além de professora afiliada da Unifesp, professora universitária também na Unip, enfim, tenho aí minha condição de professora universitária, eu também integro o BRPAT. Né? A WPAT é o World Professional Association for Transgender Health. Ela é hoje quem regula a condição de melhoria dos serviços de saúde que atendem a população trans. Então, eu faço parte da diretoria da BRPAT, que é o braço da WPAT no Brasil. E a gente tem também manuais de boas práticas que estão disponíveis na internet para quem quiser buscar, tá? É só colocar WPAT e boas práticas em saúde da população transgênero, tá bom? Pode passar. Pode passar. Eu vou passar um pouquinho rapidinho, porque eu fiz uma... Eu não sei fazer nada de pouquinho, eu gosto de muito. O bom é que eu consegui parar de usar droga, né? Faz 13 anos que eu não uso, porque na época eu também usava muito. Então, então a apresentação foi igualzinha, né? Eu precisei fazer muita coisa. Bom, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, o que mais se vê, em geral, é que eles se sentem, a maior parte das pessoas, LGBT no geral, né? Eu não digo só da população trans em si, mas LGBT em geral se sente desconfortável em serviços primordialmente heterossexuais, porque se você é lésbica e você vai num ginecologista e ela te pergunta assim, você é solteira ou casada? Aí você fala assim, casada. A ginecologista está deduzindo que você é casada com uma mulher? Não, né? Aí ela vai, pega o espéculo e já enfia. E você é virgem. Porque numa relação homossexual, você pode ou não ter penetração. O médico simplesmente deduziu isso porque ele entendeu que é casada, então já tem relação, então eu posso enfiar o espéculo. Essa é uma das violências, né? Eu não estou falando da população trans, estou falando de uma pessoa lésbica. Então, a gente determina a saúde de maneira que não exista a população LGBT. A gente exclui realmente de todos os nossos protocolos de saúde. Então, por exemplo, né, algumas pessoas temem que sua identidade de gênero for conhecida, isso acabará recebendo mais ênfase do que seus problemas de saúde. Isso é óbvio. Isso é muito óbvio. É ridículo quanto pessoas trans chegam para procurar num pronto-socorro, né? Tá com virose. Ela começa, ela relata, né? Ela primeiro passa pela recepção, aí na recepção já é uma tortura, porque ela tem que ficar lembrando a recepcionista de que tem uma lei que ela quer usar o nome social. E aí
A recepcionista, que de repente está enviesada com as suas questões religiosas ou com as suas questões morais, fala assim, não, mas eu vou colocar o nome que está no seu RG. E aí, se a bichinha não for empoderada, o que vai acontecer? Tá bom. Mas se ela é empoderada, faz que nem eu. Troca isso agora. Não vai trocar? Você quer que eu chame a polícia? Gente, mas é assim. E, às vezes, alguns profissionais de saúde reclamam que a população trans é barraqueira, que a população trans não sabe se comportar. Galera, a gente vivencia todos os dias um monte. É como se fosse a nossa história passando na televisão, falando dos crimes que são cometidos contra a nossa gente. Sou eu que me vejo no espelho, todas as vezes que eu vejo na televisão, uma travesti que teve o coração arrancado com um caco de vidro e uma santa enfiada no lugar do coração. E aí a sociedade quer que eu seja doce. Né? A sociedade quer que eu seja o quê? Prendada, né? Dolar, recatada. Não, gente, olha, apesar de ter lutado muito para ser mulher, eu sou uma mulher da ciência, eu sou uma mulher que não preciso lavar louça, eu sou uma mulher que ocupa o meu espaço, eu sou mãe, eu crio meu filho desde os 2 anos de idade, hoje ele tem 18, é um menino incrível, mas que, principalmente, eu criei ele para ser uma pessoa que respeita qualquer um. Medo de ser maltratado por funcionários, pacientes, usuários do serviço. Isso também aconteceu, assim, antes de estar na Unifesp, efetivamente, eu trabalhei no Cratod, né? Até estou com uma colegona aqui, linda. E durante esses 4 anos, a gente tinha também muita dificuldade de apropriar a população trans para estar naquele serviço, porque elas sofriam, sim, discriminação. E, às vezes, eu tive que lutar muito para ter espaços garantidos para a população LGBT naquele lugar. Por quê? Porque as pessoas, geralmente, tinham aquele receio, que é saudável, e é ótimo fazer esse debate, fazer essa discussão. Não, mas se a gente criar um lugar específico, um espaço específico, a gente não está segregando? Não, a gente está separando para empoderar. A gente precisa assinar esse lugar como um lugar que acolhe pessoas assim. Depois, o ambiente vai começando a se habituar e vai sendo mais acolhedor para essa população. Geralmente não é. Porque a gente tinha grupos, e às vezes com 40 pacientes, a gente tinha uma travesti ou uma trans sentadinha. Você acha que elas conseguiam falar? Não, elas entravam mudas e saíam caladas. As mulheres conseguiam falar? Também não. Também não. Porque o mesmo machismo que existe na sociedade, nos espaços onde a renda é menor, né, a renda, a educação, nos espaços de maior vulnerabilidade social, essa cultura machista, ela também perpetua. Ela é o espelho da sociedade. E aí, muitas vezes, o que acontece? A mulher ela também acaba sofrendo discriminação dentro dos espaços que ela já tem maior vulnerabilidade. Então, algumas vezes, logo que... Bom, pode passar, por favor. Falta de respeito à identidade de gênero e ao nome social, desconforto de profissionais em abordar assuntos relacionados à sexualidade, preconceito no tratamento e na avaliação, seja ao focar na identidade de gênero quando inapropriado, ou ignorar importantes fatos ligados à sexualidade. Falta de informação por parte dos profissionais, despreparo das equipes e carência de capacitação e treinamento dos profissionais. Lá na Unifesp, a gente recentemente, a partir de 2017, a gente criou uma disciplina eletiva, né, para
para toda a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, ela inclui também a Escola Paulista de Enfermagem, enfim. A gente nunca teve nenhum médico na nossa sala, porque como era uma disciplina eletiva, não era obrigatória, então os médicos não vinham, porque isso também acontece na universidade. Aí, recentemente, eu fui chamada pelo novo diretor da Escola Paulista de Medicina para a gente criar uma disciplina obrigatória para a saúde LGBT, para a medicina. Porque se não tiver obrigatoriedade na medicina, eles não vêm. Então, foi um marco, né? E essas questões, elas precisam ser pautadas em todas as universidades. É muito difícil você ter numa universidade uma disciplina que fale a respeito de LGBT, e principalmente de saúde LGBT. E aí a pessoa chega despreparada e começa a fazer esse tipo de violência, né? Vamos lá? Bom, aqui, esse é bem legal, é para a gente explicar. Vamos falar de orientação sexual. O que vocês acham que é orientação sexual? Não é isso, calma. Vamos lá. Eu vou tentar elucidar de uma forma bem simples, né? Quando você escuta assim, você escolheu ser gay? Vocês acham que houve uma escolha? Beleza, é uma orientação. O que é orientação? Isso, é para onde meu pescoço vira, né? Então, por exemplo, se passar um homem gatão, né, ou um carecão, né, dos carecas que elas gostam mais, a gente já vira assim, né? A gente já vira, não é? Ou se não, se tem uma barbinha, um cavanhaque, né, uma coisa, né? Também a gente vira. Lindo, lindo, esse mesmo, gato. Mas isso é o que a gente chama de orientação, né? Mas eu também poderia ser uma pessoa translésbica, não poderia? Pois é. Eu sou trans e eu sou bissexual, porque eu gosto de pessoas. Já tive, né, 2 casamentos com um homem e um com uma mulher. E ok. E tudo bem. Porque eu gosto de pessoas. Pois é, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Eu amo primeiro a pessoa, depois eu me importo se tem o que tem ou deixa de ter. E a gente tem uma sociedade que meio que se importa demais com o que a gente tem, né? Nessa região genital. A importância que está na relação que eu tenho com o outro, está na genital que eu tenho. Não está. Porque quando o relacionamento acaba e você sente falta daquela pessoa, você sente falta da pessoa. Você pode sentir falta do toque? Pode. Pode sentir falta daquele sexo gostoso que vocês faziam? Pode, mas é do sexo, é do toque, é do carinho, é da troca. Não é da genitália. E a gente acaba fundamentando todo o nosso desejo com base num genital. Bom, então, identidade de gênero é isso. A expressão, ela pode ser masculina, feminina, mas a nossa sociedade está cada vez mais não binária. Então, vocês sabiam que as primeiras calças femininas, elas foram feitas sem bolso? Vocês sabiam disso? Por que as nossas calças, as calças femininas, foram feitas sem bolso? Porque mulher não tem posse. Então, as mulheres passaram a usar calça no ano de 1930, 40, por uma reivindicação do direito que elas tinham de ter, né, de ter a expressão de gênero menos centrada num padrão construído por homens. E aí as primeiras calças femininas tinham o quê? Não tinham bolso. Porque deduzia-se que mulher não tinha posses. Aí tem muito mais, né? Sexo biológico não existe só masculino e feminino. Vocês já ouviram falar de intersexo? Síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner. São diversas condições intersexuais de genitália ambígua que não são consideradas pela população geral. Por quê? Porque a gente higienizou também isso.
né? Bem pouco tempo atrás, e até hoje se luta na justiça, para que uma pessoa intersexo tenha o direito de escolher, quando ela estiver mais velha, o que ela quer ser, o que ela deseja ser. Porque a gente vê nascer uma pessoa intersexo, a gente já manda ela para o médico para operar. Porque eu quero transformar essa criança em normal. Deixa ela normal. Como se fosse. Parecido com isso. Então, e a gente manda para lá para operar, para ficar logo ou homem ou mulher. E quando a pessoa é bissexual? Sai de cima do muro. Não se decide. Você não sabe o que você quer? Eu sei o que eu quero. Eu quero o que for melhor. Se isso estiver num corpo masculino, ok. E se tiver num corpo feminino, ok. E tudo ok. Bom, então a orientação sexual fala muito do quanto eu estou atraída e envolvida emocionalmente com uma pessoa. A biologia do nosso corpo fala a respeito do que é a nossa genitália, mas nenhum deles realmente influencia no quanto a nossa identidade de gênero se expressa, né? Ela existe antes até da própria genitália. Pode passar o slide, por favor? Vamos pensar que, assim, é importante dizer que a identidade de gênero, ela pode ter fundamentação biológica, e a gente já tem vários estudos que falam a respeito disso, mas devido a uma baixa quantidade de estudos, a gente ainda não tem uma revisão sistemática, que é um modelo de estudo específico para comprovar a evidência de eficácia de alguma probabilidade que a gente descubra na ciência. Só é eficaz, só é, de verdade, um achado que eu possa usar como, isso é causa disso, quando eu tenho estudos suficientes que possam me permitir uma meta-análise e que eu possa refutar essa hipótese com outras possibilidades. Quando a gente tem um estudo aqui, um estudo ali, feitos ainda tentando descobrir qual é a causa, a gente não tem condições de dizer, isso é causa e isso é efeito. Tá bom? Bom, e a gente fala também da população trans como uma população entre as populações chaves a mais vulnerável para as infecções sexualmente transmissíveis e HIV. Mas é importante que vocês saibam também, se tiver algum médico aqui e tudo mais, que não é porque existe uma alta prevalência que você deve, assim que receber a pessoa trans no pronto-socorro e ela está com virose, você dizer, procura o CRT. Ou ela está com dor de cabeça. Aí, em vez de você receitar um analgésico, você fala assim para ela, não, vai no CRT, porque você pode estar com HIV. Isso deve ser AIDS. Porque é isso que a gente vê na prática. Os médicos de outros espaços, das unidades básicas de saúde, dos prontos-socorros, eles não querem atender a população trans e eles mandam para um serviço especializado. Por quê? Porque pensa assim, pelo menos lá ela vai ser melhor acolhida. E eles cuidam de tudo. Mas não, os serviços especializados, eles também têm suas especialidades específicas. Eles não vão tratar, e você não pode superlotar serviços com demandas que podem ser tratadas em qualquer unidade básica de saúde. É uma questão de logística. Direitos iguais. Compreender os comportamentos sexuais e hábitos da população que as vulnerabiliza às infecções sexualmente transmissíveis, né? Pode passar. Bom, aqui eu explico um pouquinho a respeito do quanto cada prática sexual tem a sua vulnerabilidade. Então, quando a gente fala de sexo vaginal, sexo oral quase não tem risco. Por quê? Porque a saliva produz bastante anticorpo, então é mais difícil contrair, né, ou se infectar pelo HIV quando o sexo é oral. A vaginal também, em função da lubrificação, em função da elasticidade do tecido vaginal, também é mais difícil, porque não existe uma fissura,
não tem ali uma porta de entrada. O HIV, o vírus, ele precisa entrar na corrente sanguínea, e de que forma que ele entra na corrente sanguínea de forma mais eficaz? Ele entra na corrente sanguínea quando existe uma porta, quando existe uma ferida, quando existe uma rotura, né, uma fissura. E isso acontece muito mais no sexo anal. Por quê? Porque o sexo anal, ele não tem tanta lubrificação, né? Ele pode ter pequenas fissuras, então pode acontecer com maior eficácia no sexo anal. Mas isso, durante muito tempo, foi a causa da AIDS ser considerada a peste gay. E aí, esquecendo, né, que as práticas sexuais de cada um dizem respeito a cada um. E não é só homem que faz sexo anal. Vamos falar a verdade? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu percebo uns olhares mais constrangidos e eu não quero violentar ninguém. Tá? Enquanto algumas pessoas adoram, outras pessoas sentem que esse assunto é um pouco mais forte do que ela está acostumada a lidar, tá bom? Pode passar. Bom, e tem outras infecções, como a hepatite, né? As hepatites C e B são bastante resistentes, mesmo fora do corpo humano. É importante dizer que as hepatites, né, elas são transmitidas através de material perfuro-cortante, muito mais do que numa relação sexual. Então, quando você vai na manicure fazer a unha, né, você tem que ver ela esterilizando. Você precisa ver isso acontecendo. Obrigada. Ó, já estou avisando que vou passar. Então, e aí é o seguinte, né? Você precisa ver ela esterilizando para você ter uma segurança. O vírus do HIV, ele morre em 5 segundos em contato com o ar. Essa é uma das causas também da discriminação das pessoas trans e muitas vezes também de pessoas homossexuais. Por quê? Porque durante muito tempo ficou no imaginário de várias pessoas a questão do HIV como diretamente relacionado a essas práticas sexuais. Então as pessoas acabam tendo aquele nojinho, né? E aí é importante falar que o HIV hoje tem controle, e o controle dele está em vários aspectos. Primeiro, se a pessoa não faz tratamento nenhum, se ela está com a carga viral lá em cima, se ela tem, se ela tem práticas, às vezes, ruins, né, como o uso de droga todos os dias, se alimenta mal e tem a saúde precária e o autocuidado prejudicado, né, tudo isso, ela ainda, se ela tiver um corte na mão e cair uma gota de sangue dela nessa mesa, a outra pessoa que pegar e pôr a mão em cima da mesa não vai pegar o HIV. O HIV morre em poucos segundos, menos de 3 segundos, ele já está morto em contato com o ar. Então não tem que ter esse pânico. Não precisa. Tá? Tipo, ser uma bomba, né? Uma bomba humana de HIV. Então, é importante dizer isso, mas é importante também dizer que métodos de prevenção estão disponíveis, mas que não atingem diretamente a população trans, né? Então, foi criada a PrEP injetável, mas por que as universidades, elas estão sofrendo para colocar a população trans, não conseguem encontrar a população trans? E aí vem uma das coisas mais importantes dessa fala, que é o seguinte: quantas pessoas trans estão na sua vida hoje? Pois é. Como sua namorada, como sua secretária, como sua faxineira, como... Enfim, quantas pessoas trans estão na sua vida hoje? Como você quer falar de diminuir preconceito, de diminuir discriminação, se você não dá oportunidade para as pessoas trans? Como você quer dizer que as pessoas não devem discriminar se você também não coloca, você não acolhe? A sua amiga trans, você tem uma amiga trans? Ela já foi na sua casa? Ela já foi na sua casa? Então, é isso, é aproximar, é tornar mais real, é tornar mais normal. Porque a gente também reproduz esses preconceitos. Porque você fica pensando, nossa, mas se ela entrar no meu elevador, já que eu moro em Higienópolis, né? E se meus vizinhos virem?
Nossa, aquela mulher de 2 metros de altura, todo mundo vai perceber. Então, mas como é que a gente quer diminuir discriminação, diminuir preconceito, se a gente continua reproduzindo ele nas mínimas atitudes diárias? E é importante pensar sobre isso. Pode passar. Pode passar, vamos passar essa parte toda. Bom, falei um pouquinho da população-chave prioritária, pode falar, pode passar. Pode passar. Passa também. Beleza. Então, quando a gente fala de epidemia de HIV na população geral, a gente fala de 0,4% no Brasil, né? Então, a população geral geralmente tem 0,4%. A população de homens que fazem sexo com outros homens, isso independe de ser gay, tá? Porque tem homem que não é gay, que não se considera gay, que diz que é heterossexual e que faz sexo com outros homens. É. Tem. Pois é. Pois é, você vê, né? Você vê que não é uma fala só minha. A galera tá aqui só refutando minhas falas. Bom, então, beleza. A epidemia gira em torno de 9,4% até 18%. Mas, na população trans, chega a 36%. Eu falo de quase 1000 vezes mais. Né? Pode passar, por favor. Por favor, passa. Bom, e aqui é um estudo que eu realizei, né? Esse foi um estudo do meu mestrado no CRATOD. Aí eu falo um pouquinho da comparação entre a população trans, os homens e as mulheres cis. Cis, o que é cis, gente? Não é esse. Cis é o seguinte, é a congruência entre identidade e sexo. Ou seja, o que tem aqui, confere aqui, tá? Trans é o que tem aqui, não confere aqui. Tá errado, tá? Então, ficou fácil assim? Ficou bem didático? Beleza. Então, as pessoas trans, elas chegam mais cedo a procurar um serviço de saúde, porém, elas têm praticamente as mesmas características em relação à etnia, mas elas são muito mais frequentes, por exemplo, quando a gente fala de morador de rua, pessoas em situação de rua. São 73%, enquanto que a outra população que chega lá no CRATOD é de 47% a 41%. Então, é uma diferença bem gritante, né? Ou seja, a população LGBT, principalmente a população trans, está muito mais na rua do que a população de homens e mulheres cis. Tentativas de suicídio são registradas 45% da população trans já havia tentado suicídio anteriormente. Suicídios são mais tentados por mulheres, mas homens são mais efetivos. Entre a população usuária de droga, chega a 30% dos homens e 51% das mulheres. Tá? Pode passar. Segundo o DSM-4, a prevalência de pessoas trans, ou seja, é uma condição que acontece em todos os países e de forma regular. Ou seja, para todos os países, terá em torno de 1 a 1,5% da população como população trans. Então, quando você fala números de assassinato de pessoas trans, a pessoa fala, mas quanto morre de heterossexual? Então, vamos fazer uma continha básica. Continha, vamos lá, todo mundo com papel e caneta na mão. A gente pega 1% da população, né, do Brasil, de 200 milhões, né, a gente consegue um número de 2 milhões, é isso? 1%? 4 milhões. 1%, 4 milhões. 2 milhões? Tá. Então, 1% da população são 2 milhões de pessoas. Se de 2 milhões de pessoas eu tenho 450 assassinatos por mês, eu falo de uma proporção muito maior do que da população geral, que tem 200 milhões e que tem 600 assassinatos. Vocês concordam?
Então, é isso. É cálculo básico. Então, às vezes, a gente recebe algumas, né, algumas críticas do tipo, não, mas isso tá igual para todas as pessoas. Não, não tá. Não tá, só fazer as continhas. Tá bom? Então, pode passar. Apresentadores tardios também é importante dizer, tá? Entre os usuários de drogas são mais apresentadores tardios. Quando eu falo de apresentador tardio, eu falo de uma pessoa que já tem CD4 abaixo de 350 e carga viral geralmente acima de 100 mil cópias, ou seja, essa pessoa está muito mais predisposta a ter uma doença oportunista do que aquela outra pessoa que está com carga viral indetectável, que inclusive é importante falar nesse espaço, tá? Carga viral indetectável é igual a não transmite HIV. Então, quando você tiver uma pessoa que descobriu que está HIV positiva, incentive essa pessoa a fazer o tratamento quanto antes, porque hoje a medicação permite que uma pessoa com HIV e tenha carga viral indetectável não transmita mais, tá? Então, é só tomar o remedinho direitinho, tá bom? Bom, pode passar. E aqui também, em relação à prevalência, né, no meu estudo, que foi baseado em populações que são usuárias de drogas, eu tive 39% de HIV na população trans, enquanto eu tinha em torno de 5,8%, 5,9% na população usuária de droga. Gente, ó, eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês, que tem bastante informação super interessante de quais são os procedimentos e tudo que tem disponível para a população trans, tá bom? É bem legal. Eu vou só colocar o vídeo final, que eu gostaria de mostrar que boas experiências, que experiências positivas, que experiências de acolhimento, que dão respeito à diversidade, elas são reconhecidas mundialmente, né? Graças ao trabalho que foi realizado, né, pela equipe que foi formada no CRATOD para atender a população da diversidade. O CRATOD foi o primeiro serviço de saúde brasileiro a ir para a ONU como experiência exitosa no tratamento de populações chaves. Então, assim, foi a primeira vez que a gente teve presente na ONU, né, numa mesa de saúde mental e HIV, como uma experiência exitosa. Obrigada, gente. Respeito. Empatia. Humanidade. Equidade. Consideração. Solidariedade. Acolhimento e respeito. Sensibilidade. Afeto. Tolerância. Eu fico feliz quando eu entro em um lugar que as pessoas aceitam a minha orientação, não me discriminam, aí a minha autoestima vai lá para cima, eu fico feliz, eu sempre quero voltar naquele lugar onde eu fui bem tratada. Então, eu penso que esse é um impacto positivo, né, de ter um espaço sem discriminação. E eu tenho certeza que o fato de eu ter um bom CD4, uma carga viral zerada hoje, é muito devido a isso. Porque eu não me sentia constrangido de ir lá e eu percebia que tudo que elas faziam para mim era justamente para que eu ficasse bom. E isso significa tu ter adesão à vida patrocinado por essa ação que esses profissionais podem fazer. Eu penso que para um sistema zero discriminação, deve haver primeiro, antes de tudo, o respeito. O respeito pela pessoa, o respeito pela vivência e pela história da pessoa. O profissional precisa estar disposto a te ouvir, a entender o que você precisa, qual que é a sua necessidade. O primeiro atendimento, quando você chega para ser atendido, aquele primeiro atendimento vai mostrar muito do que vai ser o restante, né? A pessoa pode ter sua própria moral, mas não ser moralista, né? Um serviço público tem que ser laico, né? Atender a todos igual. Isso que os servidores têm que entender. E as pessoas precisam discutir isso, precisam saber como abordar, né?
está sempre tendo novos estudos, novas nomenclaturas, né, que ajudam a diminuir o estigma. E isso parece bobagem, mas isso muda tudo no tratamento, muda tudo no acolhimento. A educação continuada é uma forma de você levar isso, né? Pequenos grupos que vão pelos hospitais, pelas UBSs, pelos setores, explicando qual a diferença de identidade de gênero, de orientação sexual, a importância do nome social. E a pessoa, o profissional, ele deveria ter um dia ou um momento em que ele fosse assistir de perto a vivência fora, daqueles que vão buscar o socorro, porque você estudar nos livros é uma coisa, e você viver na pele é outra, totalmente diferente. Eu vejo que quando a gente acaba entrando em contato com essa outra realidade, essa realidade que muitas vezes é divergente da nossa, né? Contexto divergente. Então, por mais que a gente não consiga entender como que é viver nessa situação, a gente consegue começar a criar uma relação de empatia. Se você vai trabalhar com a população, você tem que ser capacitado para lidar com todos os públicos. É isso que tem que ser. Democratizar o acesso da pessoa negra, da pessoa LGBT, da pessoa com deficiência, para ser médico, enfermeira, para estar na psicologia, para estar nas diversas áreas de saúde. Precisa ter gente de todo jeito nesses lugares. Também deixar algo assim mais aconchegante, né? Não necessariamente tem que ser tudo branco, tudo feio, né? Poderia ter mais cores, mais cartazes, mais informação, mais, enfim, algo mais leve, né? Por que não ter um espaço, uma sala, onde as pessoas possam realizar rodas de conversa, onde coletivos comunitários possam se encontrar, fazer reuniões? Uma estrutura ideal para acolher é um espaço que tenha privacidade, que você possa fazer uma boa escuta, que tenha um fluxo, um certo fluxo na unidade, que as pessoas entendam com facilidade, que tenha pessoas preparadas, que tenha, por exemplo, um prontuário padronizado que permite identificar a pessoa como ela gosta de ser identificada. E também valorizar o papel da população nesse serviço, em termos de sugestões, para a população também participar em instâncias de controle, de regulamentação, para dar um retorno também, né? E eu acho que faz parte de todo mundo que está dentro do SUS cobrar, porque o SUS somos todos nós, população, servidores, administrativo, todo mundo é o SUS. Hoje, com uma consciência um pouco mais madura, eu procuro dialogar sobre os meus incômodos, assim, e dialogar formalmente, assim, de ir na ouvidoria do hospital e fazer uma reclamação se for necessária, sabe assim? Eu acho que a gente tem que fazer valer os direitos que já foram conquistados, né? Acho que tem muita coisa escrita. Então, acho que a gente tem que passar por um processo de forçar com que isso seja efetivado na prática. A gente está aqui construindo o alicerce para que as pessoas que vêm depois de nós possam colocar os tijolos e construa essa cidadania que a gente necessita.